forte é o nosso Deus. Irmãos, eu quero abrir em João capítulo 3, João capítulo 3, que vai ser o texto da nossa reflexão nesta manhã. João capítulo 3, e o tema é o novo nascimento. João 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 7. João 3, 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Não pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto que é fundamental à compreensão, não meramente intelectual, mas também espiritual daquilo que Jesus está nos ensinando nessa conversa com Nicodemos. Mas antes eu quero que você pense o seguinte: o que seria de uma comunidade chamada igreja se não tivessem indivíduos convertidos? Igreja pressupõe a ideia de tirados para fora do mundo, eclesia, tirados do mundo e trazidos para a vida em Cristo. Então, a igreja, o nome igreja, eclesia, pressupõe a ideia de pessoas que foram tiradas do mundo e transportadas para um reino espiritual que a Bíblia chama de reino de Deus. Então, se nós pensarmos meramente na questão institucional ou na questão denominacional, nós podemos até pensar em expressões teológicas, em expressões de governo, mas ainda assim não representa aquilo que a Bíblia chama de eclesia, tirados para fora, igreja. Então, nós entendemos que igreja ela é uma comunidade de pessoas que foram tiradas para fora do mundo. E esse ser tirado de fora do mundo acontece por meio do novo nascimento, acontece por meio da conversão, acontece por meio desse chamamento de Deus, tal qual nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Tá? Então, é importante nós entendermos essa condição, porque se numa comunidade que se chama igreja não tiver convertidos, ela é apenas um grupo social. Ela não configura esse ajuntamento, essa assembleia de homens e mulheres salvos e remidos pela graça e que foram, nesse entendimento, caminham para servir ao seu Deus. Eu quero crer que você seja uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu quero crer que você já entregou a sua vida para Jesus. Eu quero crer que você já entendeu que você é um pecador e que precisa da graça do Senhor para viver essa nova vida em Cristo, até como foi cantado aqui. Eu quero crer que nesse entendimento você tem buscado andar com o Senhor Jesus. Mas é fato que há muitas pessoas que, primeiro,
ou nunca passaram por uma experiência como essa, que é a experiência do novo nascimento, ou algumas que estão, ou que, de alguma forma, por conta de aflições, tribulações, até mesmo por conta de pecado, estão perdendo a noção de que são membros da família da fé, são filhos de Deus, né? E trazendo até sobre si questionamentos acerca da sua salvação. Eu tenho conversado com algumas pessoas nesses últimos tempos e que algumas pessoas dizem, olha, eu tenho tido conflito acerca disso, né? Então é importante nós olharmos para esse texto, que é um tema central que Jesus utiliza para nos instruir acerca desse novo nascimento. E tem como figura aqui a figura de Nicodemos, qual nós estaremos explanando nesta hora, né? Então, uma análise breve do texto. Análise do texto. Fariseus era uma seita religiosa entre os judeus iniciada no 2º século antes de Cristo. Tá? Eles eram devotos da lei, da Torá, né? Eles, digamos que, acreditavam que na observância cega da Torá eles seriam redimidos. Eles erravam ao acrescentar a autoridade das tradições humanas ao conteúdo daquilo que a Torá dizia. No entanto, Jesus vai chamar a atenção quando, lá no livro de Mateus, ele fala assim, olha, assim diz os antigos. E aí depois ele fala, eu, porém, vos digo, como que tratando para corrigir o pensamento equivocado que havia na interpretação das Escrituras. Nicodemos era membro desse partido dos fariseus, né? Nicodemos era o principal expoente do judaísmo na época. O que é um principal expoente? Era uma das pessoas que era mais relevante, mais importante, e que todo mundo escutava aquilo que ele dizia pelo conteúdo que ele trazia. Então, Nicodemos é um mestre da lei. E esse mestre da lei, como diz aqui a palavra do Senhor, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, né? Um dos principais dos judeus. Ele era uma figura relevante, importante, né? O que aconteceu? Sabedor do que Jesus estava fazendo ali na região da Judéia, Samaria, né? Toda aquela região onde Jesus estava pregando o Evangelho, e dos milagres que Jesus havia realizado, e das palavras que Jesus estava ensinando, de noite Nicodemos foi ter com Jesus. E ele foi à noite, por quê? Até mesmo para não entrar num certo constrangimento, para não ser visto pelos outros fariseus. O que você está fazendo com esse que estão ouvindo, que está fazendo alguma coisa? O que você vai falar com ele? Como que, pensando, estar com Jesus seria um demérito. Então, ele, para não cair em nenhum nível de exposição pública que denigrisse, talvez, a autoimagem dele, ele foi à noite, para ninguém ver, escondidinho. Nicodemos, irmãos, ele é esse que, na conversa com Jesus, ele fala assim, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos está vendo que está acontecendo alguma coisa, um reboliço na sociedade daqueles dias por causa de Jesus. E esse reboliço era por conta de sinais, de milagres que Jesus estava realizando, e dentre eles, o que havia acontecido bem recente, era a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, certamente em uma festa. Quando a festa é boa, todo mundo fala, mas quando é ruim, todo mundo fala também. E naquela festa tinha acabado o vinho. E quando Jesus fica sabendo disso, Jesus dá as instruções para que trouxessem as talhas e, de alguma forma, Jesus fez aquele grande milagre transformando a água em vinho. E isso certamente repercutiu naqueles dias, e Nicodemos ficou sabendo disso. Olha, Jesus está fazendo esses milagres, e ninguém faz milagres como ele faz se Deus não estiver com ele. Ele reconhece isso.
E a partir disso é que Jesus introduz esse conteúdo sobre novo nascimento. E Jesus introduz essa conversa de nova vida, de regeneração, de uma necessidade premente dos homens experimentarem essa nova vida a partir dessa conversa com Nicodemos. Então, Jesus lhe disse: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Então, você não vai entender os motivos desses milagres se não tiver uma nova vida. Nas entrelinhas, Jesus estava querendo dizer exatamente isso. Porque ele vai mostrar que ninguém pode ver, que ninguém pode nascer e que ninguém pode entrar no reino de Deus se não tiver uma experiência profunda com o Senhor, nosso Deus. Não pode ver, não pode nascer, se não nascer, consequentemente, não tem como entrar. É nessa condição que nós temos aqui Jesus fazendo uso da água, de nascer da água, uma referência de Isaías capítulo 44, verso de número 3, quando o Senhor fala assim: derramarei água sobre o sedento, né? Quem tem sede, venha. Né? Jesus está dizendo assim: olha, quem não nascer da água, porque precisa ter essa sede, né? Essa sede de Deus. Ele fala que quem é nascido da carne, quem é nascido nessa condição que o pecado nos deixou, de miséria, dessa condição da velha natureza, da velha criação corrupta, suja por conta do pecado, alheia às coisas de Deus, se você não tiver uma mudança dessa natureza humana, carnal, dessa natureza terrena, para uma nova natureza, você não tem como ver, você não tem como entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Então, Jesus põe aqui uma condição que, usando o latim, né, sine qua non, uma condição preponderante de que, se não tiver um novo nascimento, se não tiver uma nova vida, não tem como ver, entrar no reino de Deus. O novo nascimento é a condição básica, é essencial, né? Porque aí esse novo nascimento vai implicar naquilo que ele vai nos ensinar aqui, que todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, na conversa que Jesus introduz, ele quer mostrar o quanto Nicodemos precisava entender isso. Fazendo uma alusão de outros textos bíblicos, falando sobre o novo nascimento, 1 João capítulo 2, verso de número 29, fala assim: todo aquele que pratica a justiça é nascido nele. Olha, todo aquele que pratica a justiça, mas não é a justiça própria, né? Todo aquele que pratica a justiça de Deus, e praticar a justiça de Deus, na verdade, é crer no sacrifício de Cristo. Todo aquele que pratica a justiça de Deus é nascido dele. Né? 1 João capítulo 5, verso 1, o apóstolo João está dizendo assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também o ama ao que dele é nascido. Então, Nicodemos é posto na parede por Jesus. É o que o Evangelho sempre faz com a gente. Gente, uma coisa que os crentes têm que entender: não é o pastor que coloca o crente na parede. É Deus que sempre nos coloca a gente na parede. O pastor é apenas um porta-voz. Tem gente que fala assim: poxa vida, o pastor está falando para mim. O pastor está dando aquela mensagem só por minha causa. Não é isso, não é isso. Toda vez que a gente lê a palavra de Deus ela vai penetrar tão profundamente que vai mostrar de fato quem a gente é. Ela vai sondar o nosso interior e vai revelar tanto coisa boa quanto coisa ruim. E o que for ruim, Deus está falando: conserta isso, modifica esse comportamento, esse pensamento, essa atitude. Agora, se for coisa boa, Ele vai nos ajudar a repetir, a continuar, a permanecer naquele pensamento, naquela conduta, naquela atitude que vai glorificar o seu santo nome. Então, naquela hora, Jesus coloca Nicodemos
sobre uma condição de aperto, porque ele era o mestre da lei, e ele não conseguia nem ver e nem discernir as coisas espirituais, porque ele não era nascido de novo, e, consequentemente, ele não estava com o nome dele arrolado no livro da vida, ele não tinha conversão. Era mestre, conhecia a lei. E conhecer a lei aqui, irmãos, é conhecer aquilo que o Pentateuco diz, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele conhecia muito bem como um fariseu, conhecia muito bem a letra. Mas agora ele estava diante de Jesus com uma angústia tremenda, e agora Jesus expõe Nicodemos a essa condição, né? Então, o que a gente pode começar a perceber? O homem natural, ele precisa de uma nova vida, inteiramente nova, na sua origem, no seu caráter e no seu poder. Então, você e eu precisamos de uma nova vida, na origem, no caráter e no poder. E é preciso explicar verdades espirituais em termos materiais, porque não temos uma outra linguagem. Foi isso que Jesus Cristo fez nessa conversa sobre conversão acerca dessa nova vida com Nicodemos. Nessa conversa, Jesus introduz esse conteúdo para mostrar para Nicodemos o quanto ele precisava passar por essa nova vida, que implicava na origem, no caráter e no poder. Então, eu quero pontuar duas questões a partir dessa compreensão. Primeira delas, que a vida natural não serve para Deus. A vida natural não serve para Deus. E não servir para Deus implica o seguinte: por isso que nós precisamos fazer a distinção entre criaturas e filhos de Deus. Todos, quando são nascidos da carne, são criaturas de Deus. E como criatura, eles, de fato, têm sobre si, digamos que, essa imagem de Deus neles, distorcida por conta do pecado. Eles têm em si essa descrição que Gênesis, capítulo de número 2, vai nos ensinar, que o homem é feito imagem e semelhança, mas o pecado, ele deformou essa imagem nessa pessoa, nesse indivíduo, nessa criatura. Uma criancinha, quando nasce, é por isso que Davi vai dizer assim: eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. E ele reconhece que a criança, quando nasce, ela não nasce como um anjinho, como muitas pessoas pensam, ou não nasce em tal qual forma alguns filósofos defendem, que a criança é como se fosse um papel e que, à medida que ela vai vivendo, vai se imprimindo sobre ela coisas boas e coisas ruins. Não, Davi fala: eu nasci em pecado, por conta da herança que Adão deixou sobre cada um de nós, que é uma herança pecaminosa. Isso é a velha criação, isso é a velha criatura. É por isso que todo indivíduo, ele é uma criatura de Deus. Mas só se torna filho de Deus quem experimenta aquilo que Jesus Cristo vai ensinar nessa conversa com Nicodemos. Por isso, a primeira afirmação: a vida natural não serve para Deus. Por quê? Por que, pastor, que a vida natural não serve para Deus? Porque é uma vida pecaminosa e motivada por uma vontade carnal. Romanos, capítulo de número 8, do verso 5 ao verso 8, eu vou ler o texto aqui. Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao verso 8, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar,
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só a força da palavra que o apóstolo Paulo traz, instruindo a igreja de Roma. Olha, ele diz assim: porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, pensa aí o que é estar na carne. Na instrução que Paulo dá à igreja da Galácia, quando ele fala, as obras da carne são, e a lista dele, prostituição, impureza, lascívia. Isso é estar na carne. Ele fala, idolatria, feitiçaria, criar ídolos, buscar ídolos, adorar ídolos, e feitiçaria, pecado de rebelião contra Deus, é estar na carne. Inimizades, porfias, iras, ciúmes, invejas, dissensões, facções, isto é estar na carne. Bebedice, glutonaria, isso é estar na carne. Então, quem é dominado por essas 4 estruturas que têm a ver com o mau uso de comida e bebida, uma vida sexual promíscua, um comportamento imoral por conta de prostituição, impureza e lascívia. Quem é dominado por essas questões de relacionamentos que estão quebrados e não busca, em hipótese alguma, consertar isso, e vive tão somente em quebra de relacionamentos, inimizades, porfias, iras, ciúmes, discórdia, dissensões, isso é carne. E quem vive sob o domínio, digamos, da prostituição e da impureza, essas 4 realidades constituem exatamente essa velha natureza que quer o tempo todo dominar a vida das pessoas. E aí, quando Davi vai dizer, eu nasci em pecado, é exatamente por conta dessas 4 circunstâncias que dominam a vida das pessoas. E Jesus vai dizer, olha, quem é nascido da carne é carne. O que vai produzir quem é nascido da carne é exatamente isso. É por isso, irmãos, que a humanidade está do jeito que está. É por isso que o mundo está do jeito que está. Porque as pessoas têm sido dominadas tão somente por essas circunstâncias que a Bíblia chama de carne. E aí, nós estamos observando, a vida natural não serve para Deus. Por quê? Primeiro motivo, porque é uma vida pecaminosa motivada por uma vontade carnal, que é o que nós acabamos de ler. Segundo, porque é uma vida que pouco se preocupa com a vontade divina. No capítulo 8, verso 5, olha só a palavra de Paulo. Porque os que se inclinam para a carne cogitar é ficar pensando, remoendo, consciente ou inconscientemente, cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, a palavra de Deus falando assim, olha, quem está nessa condição do domínio da carne sobre ele, só pensa em alimentar aquilo que a carne deseja. A carne é como se fosse um animal veroz que quer ser alimentado o tempo todo por essas condições que eu citei de Gálatas, capítulo de número 5. Então, por que não serve para Deus? Porque é uma vida que pouco se preocupa em fazer a vontade divina. Agora, é impossível um crente, alguém que se diz convertido, não ter uma preocupação de lutar contra essas coisas. É impossível a gente pensar em um crente que dá vazão a isso o tempo todo, desenfreadamente. Terceiro motivo, por que a vida natural não serve para Deus? Primeiro, porque é uma vida pecaminosa, motivada por uma vontade carnal, porque é uma vida que pouco se preocupa com a vontade divina. Terceiro, porque é uma vida cujo interesse se limita a este mundo. Quem vive sob o domínio da carne só está preocupado com as coisas do mundo. E as coisas do mundo é quanto tempo eu vou viver, o que eu vou fazer para viver mais, o que eu vou fazer para ter mais prazer, para ter mais dinheiro, para ter mais poder, para ter mais coisas para mim mesmo. E aí o Senhor Jesus vai ensinar, através do apóstolo João,
na Epístola de João, capítulo 2, verso 15 ao verso 17, ele fala assim: não ameis o mundo, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, por que ficarmos nessa velha natureza é perverso, é pecaminoso, é danoso? Porque nós vamos demonstrar amor pelo mundo e um amor que vai trazer letalidade para nós, pior que o coronavírus, pior que o vírus que está aí, é o vírus do pecado nos dominar, e esse amor nosso pelo mundo, e quando eu chamo mundo, e quando a Bíblia fala de mundo, Efésios capítulo 6, vai falar que o mundo é um sistema pecaminoso corrompido, que está danificado por conta do pecado. E esse mundo, sistema pecaminoso, ele tenta nos atrair o tempo todo. E na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus está mostrando para Nicodemos que permanecer sem ver e sem nascer de novo, não tem como adentrar a um outro reino espiritual infinitamente superior a esse mundo pecaminoso. E aí, ele vai dizer que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? E o quarto motivo pelo qual a vida natural não serve para Deus é porque é uma vida que não toma Cristo como seu modelo. Efésios capítulo 5, vou abrir aqui Efésios 5, verso 1 e o verso 2. O apóstolo Paulo ele vai instruir aquela igreja de Éfeso, que é aquela igreja que ele pregou, e depois, 30 anos depois, Jesus está falando: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A essa igreja, Paulo está dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Porque é uma vida que não toma Cristo como seu modelo. Aí Paulo está dizendo, qual o modelo que nós temos que ter? O modelo é Cristo. Mas quem não nasceu de novo, não busca em Jesus o modelo de vida. Irmãos, aí muita gente vai buscar nos artistas, nos músicos populares, nos políticos, nos filósofos, nas personalidades humanas que estão por aí como referência, como modelo de vida. Eu quero ser como fulano, eu quero ser como Beltrano, eu quero ser como aquela pessoa, só que é um modelo imperfeito, porque é um modelo pecaminoso. É um modelo pecaminoso. Nós só podemos dizer, tal qual Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, se nós passarmos por uma transformação, e essa transformação se chama novo nascimento. Se o novo nascimento não ocorrer, o que vai acontecer é que você vai buscar reproduzir um modelo imperfeito, e o modelo imperfeito é pecaminoso, é letal, é danoso, e sendo um modelo danoso, letal, o caminho é o inferno. Está vendo por quê? Você está entendendo o que Jesus queria instruir a Nicodemos? E essa palavra, se está chegando a você, instruir você e a mim, o que Jesus quer que a gente entenda? Que não dá para a gente seguir uma vida apenas nesse caminho da velha natureza, dessa carne que a Bíblia vai nos apresentar como que sendo oposta aos valores e aos princípios que Deus deseja. É por isso que Paulo vai dizer o quanto é necessário nós nascermos de novo, quando ele fala assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova pessoa. Ele vai dizer, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa velha criatura, ela precisa ser crucificada na cruz. Quando a Bíblia fala que Jesus foi até a cruz por você e por mim, é porque na cruz foi cravado todos os seus pecados, os pecados de Nicodemos, todos os nossos pecados foram cravados na cruz, e
quando Jesus Cristo ressuscita de entre os mortos, aqueles pecados na cruz da velha natureza ficaram lá na cruz. Porque agora, por meio da ressurreição de Jesus e por meio do derramamento do Espírito Santo, Ele compartilha conosco uma nova natureza, uma nova criação, uma nova pessoa. E louvamos a Deus porque isso não começou no Novo Testamento. Isso desde o Velho Testamento. E um dos exemplos que a gente pode ter, irmãos, é a vida de Jacó. Jacó era um usurpador, alguém que enganava as pessoas, que vivia de forma dissoluta, só passando a perna, era um espertalhão, tirando vantagem de várias situações, até que no Vale de Jaboque, Gênesis capítulo 32, ele tem um encontro com Deus, uma mudança profunda, onde o Senhor traz um quebrantamento, ele foi tocado na coxa, de maneira que o Senhor quebrantou o coração, limitou as ações de Jacó e mostrou quanto ele era falho, quanto ele era pecaminoso e quanto ele precisava da ajuda de Deus para consertar um monte de burrada que ele tinha feito lá atrás. Um monte de coisa errada que ele tinha feito. Deus é expert em consertar coisa quebrada. Expert em consertar gente atrapalhada. E consertou a vida atrapalhada de Jacó, a ponto de mudar o seu nome, dizendo que agora você será chamado príncipe de Deus. E ele reconhece que naquela hora que ele tem aquele encontro com o Senhor, que o Senhor toca, eu vi a face de Deus. É essa mudança que, desde o Velho Testamento ocorre, vai ocorrendo em outros momentos da história. E no Novo Testamento a gente tem a história de Zaqueu, o publicano, aquele cobrador de impostos que lesava as pessoas, que tirava proveito. Nós temos a figura da mulher samaritana em João capítulo de número 4, aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, o que ela estava não era dela, uma mulher que tinha uma vida de prostituição praticamente, a mulher adúltera, né? Nós temos vários personagens que a Bíblia vai mostrando que eles tinham essa vida da velha natureza, da velha criação, e que essa velha criação não agradava a Deus, como nós lemos aqui. A nova criação, ela agrada o coração de Deus. A nova vida espiritual não é mera reforma ou emenda da vida anterior. Tanto é que lá em Ezequiel fala assim, que o Senhor vai mudar o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Tanto é que o Senhor vai dizer que nós precisamos ter uma circuncisão, não na carne, mas uma circuncisão, sabe onde? No coração. Uma mudança aqui, ó. Então, isso nos mostra que o Senhor diz, olha, o que tem em você da velha criação, sabe o que presta? Nada. Aí eu vou dizer, só a nossa carcaça. Só o nosso corpo. Porque da velha criação não presta nada. É por isso que ele vai mudar o coração, vai mudar a mente, vai mudar os comportamentos. Isso se chama nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo. Não é uma mera reforma, por isso que Paulo fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Ela é originada pelo poder da palavra de Deus. Tiago vai dizer assim, ele nos gerou, Tiago 1,18, ele nos gerou pela palavra da verdade, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, nós somos gerados não com uma semente corruptível, contaminada, suja, defeituosa, mas somos
gerados por uma semente incorruptível. Essa incorruptibilidade, ela parte do princípio de Jesus como sendo esse, né? Você se lembra quando ele fala assim, se o grão de trigo cair em terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem é esse grão de trigo? É a figura de Jesus, que morre, mas ressuscita de entre os mortos, e após a sua ressurreição, em Atos 2, distribui sobre nós o seu Espírito. Ele nos abençoa com o seu Espírito. Então, essa semente incorruptível é exatamente essa semente que deve estar em nossa vida. Então, que foi originalizada mediante o poder de Deus, mediante o poder da cruz. Terceiro, a nova vida espiritual, ela mantém-se pela mesma palavra no poder do Espírito Santo e representa a vida nos céus, nas circunstâncias da terra. Quando nós lemos aqui o texto de Efésios, capítulo de número 2, que fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Ele vai nos instruir acerca de quanto essa nova vida deve ser experimentada mediante o poder da conversão. E no diálogo que Jesus Cristo tem com Nicodemos, ele está dizendo, olha, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E esse novo nascimento, essa nova semente, é exatamente essa nova vida que o Senhor nos dá, que Ele compartilha conosco, que nós respondemos a essa nova vida mediante um ato de fé. E diante dessa nova vida, nós somos chamados para andar não segundo o curso desse mundo, conforme Paulo fala no verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, no passado, segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele fala, e éramos por natureza filhos da ira, filhos da raiva, filhos da ira, como também os demais. Olha a beleza do texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos por conta do pecado, do velho homem, da velha criatura, do aprisionamento nas mãos de Satanás, ele fala, mas ele, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aí, o ápice desse texto, quando ele fala, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o velho homem foi crucificado na cruz. E agora, ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E com ele ressuscitam todos aqueles os quantos haveriam de crer, todos aqueles que haveriam de receber essa nova vida. Então, em Cristo, nós somos chamados a viver essa nova vida, porque ressurreição é exatamente esse viver, esse reviver. É por isso, irmãos, que na conversão a única coisa que restou foi a nossa carcaça. Alguns se convertem jovens, outros mais idosos, outros crianças também, né? Outros já num leito de morte. Eu já tive a oportunidade de batizar pessoas no leito da morte. E ela disse, pastor, eu entrego a minha vida para Cristo. Por favor, eu preciso que o Senhor esteja comigo nessa hora. E eu orei com a pessoa entregou a vida para Jesus no leito de morte. Mas o espírito foi renovado. Renovado. É exatamente isso. E nesses dias de pandemia, irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Porque parece que nós ficamos com os olhos tão somente voltados para a tribulação do momento, para as dificuldades da hora, que todo esse aperto que veio sobre nós, mas nós temos que entender que Deus nos chamou para experimentarmos essa nova vida em Cristo. E quando nós experimentamos essa nova vida em Cristo, aí nós vamos poder dizer, como Paulo fala em Gálatas capítulo 2, verso de número 20, logo
já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Era isso que Nicodemos precisava entender a partir daquela conversa. E louvado seja o nosso Deus, irmãos, porque foi uma conversa pontual, positiva, e que entendemos pelas Escrituras que houve grande resultado. Jesus diz a ele: que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito. E aí Jesus confronta Nicodemos, como Jesus confronta você agora que me assiste, e confronta a todos nós, como já me confrontou. Aí Jesus dizia assim: ó, não me admires de dizer que importa nascer de novo. Nicodemos, diante desses questionamentos que você me traz, eu quero dizer o seguinte: ó, não fique espantado, mas eu quero dizer o seguinte: você tem que nascer de novo. Ele fica naquela confusão, eu não vou entrar aqui em detalhes da questão que ele fala, mas tem que voltar para o ventre da mãe, não, mas a gente já conhece um pouco dessa história. Mas o fato é que Jesus confronta Nicodemos com a velha criação, com toda a instrução que ele havia recebido como mestre da lei, como um rabino, né? Ele era um mestre da lei, como alguém do partido fariseu que conhecia a Torá, eram literalistas na interpretação da lei, um pessoal que era meio, usar a expressão, era meio pegajoso, era aquele mosquitinho chato que vinha o tempo todo na vida de Jesus e dos discípulos, porque toda hora eles estavam apontando o dedo como se Jesus e os discípulos estivessem fazendo alguma coisa errada. Meio pelego, né? Chato. Eles eram chatos. E Jesus tem que o tempo todo confrontar, mostrar para eles que não era da forma como eles pensavam, não era da forma como eles agiam. E Nicodemos representa, como mestre da lei, até como um influenciador desse comportamento. Porque o quanto Nicodemos não ensinou aos seus discípulos, aos outros, que a vida deveria ser interpretada daquela forma. E agora ele, na calada da noite, vem, busca Jesus e fala: Jesus, o que eu tenho que fazer? Como é que é esse negócio? Jesus então confronta e diz a ele: olha, não te admires, eu quero dizer o seguinte: você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Concluo, irmãos. Parece-me que Nicodemos escutou os ensinos novos, e para ele, como mestre de Israel, as boas novas do Evangelho foram novidade, apesar da sua religiosidade e da sua devoção ao partido fariseu. E eu pergunto: quantos hoje em dia, que mesmo sendo religiosos, precisam passar pela transformação que Jesus disse que Nicodemos precisaria passar? Quantos hoje não estão nessa mesma condição, que guardam para si valores éticos, morais, religiosos, mas não passaram pelo novo nascimento? Talvez se acostumaram com a fé cristã, talvez se acostumaram com Deus, talvez se acostumaram com o Evangelho e não passaram por uma transformação profunda. E porque essa transformação profunda, irmãos, ela primeiro faz a gente morrer para o nosso eu, para o nosso pecado, para a velha natureza, para a velha criação, e nos faz buscar e querer tão somente a vontade do Senhor. Porque a gente vê quão grande amor do nosso Deus, enviando seu Filho morrendo na cruz em nosso lugar, e permitindo que fosse maltratado por conta das nossas transgressões. No livro de João, capítulo 7, versos 50, fala que Nicodemos era um daqueles que foram ter com Jesus. No capítulo de número 39, verso 39, quando José de Arimateia foi pegar o corpo de Jesus para ser sepultado, e comprando ali as ervas aromáticas para o embalsamento do corpo de Jesus, Nicodemos estava lá, preocupado. Há uma descrição em João capítulo 19, 39, exatamente isso. Ele estava atento e pagou até aquilo que era necessário para que Jesus então fosse, o corpo de Jesus fosse liberado,
para que fosse sepultado. Entendemos que Nicodemos viu o quanto ele precisava dessa nova vida, o quanto essa nova vida era um desafio para ele. E a minha expectativa é que você também entenda isso, que a nova vida é o grande desafio. E o grande confronto que você tem não é o coronavírus. O grande confronto é o pecado, que nos conduz à morte e à separação eterna de Deus. Mas que essa nova vida nos leva a essa nova disposição, tal qual Paulo cita: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora tenho na carne, esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: eu vivo pela fé no Filho de Deus. Meu desejo é que você experimente essa nova vida, esse novo nascimento. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso abrindo o coração, reconhecendo os nossos pecados. Paulo fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que Deus esteja abençoando. Eu vou estar orando, peço aqui ao Neemias e à dona Ceciliane que cante novamente no final o cântico Eu Nasci de Novo, e assim a gente vai estar encerrando a nossa fala nesta manhã. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos chamado a essa nova vida, uma nova vida com Cristo. Que nós estejamos sendo contemplados mediante a graça do Senhor, com esse presente da salvação. E se há pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã e que ainda não experimentaram esse poder, que o Senhor os abençoe. E se há pessoas que estão negligenciando, ó Deus, essa nova vida, andando erradamente, traga-os de volta. Traga os teus filhos a essa comunhão com o Senhor, a essa vida no Espírito. Ó Deus, é essa vida de fé, essa vida que tal qual Paulo fala: logo já não sou eu quem vive, mas é o Senhor Jesus, é Cristo que vive em mim. Deus, assim oramos, em nome de Jesus.